do nosso chá, da nossa comunhão, tá bom? E eu conto com cada uma de vocês. Aquelas que não estão aqui, que vocês veem, que vocês convidam elas. Que amanhã vai ter uma pregadora para nós aí, é surpresa. Tá? Amanhã vocês vão ver quem é. Tá? Em nome de Jesus, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês. E quem puder, traz um lanchinho para nós, tá? Velhinho tem fome. Amém? Ergue as mãos aqui para frente, vamos orar pela nossa irmã Daniela, em nome de Jesus. Sempre é bom orar, né, irmãos? Querido Deus, muito obrigado, Pai. Por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, nessa comunhão gostosa, meu Pai. E apresentando a Ti a vida da Tua serva, a nossa irmã Daniela, Pai. Usa, meu Deus, conforme o querer do Senhor. Nós oramos pela sua vida, pelo seu ministério. Oramos, Pai, em favor da sua família, meu Pai. Guardada e protegida debaixo das mãos poderosas do Senhor. Oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplaude o Senhor Jesus. Vamos receber nossa irmã Daniela. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode sentar no seu lugar e pegar sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5. Jeremias está lá no Antigo Testamento, né? Quase no finalzinho do Antigo Testamento. Bom, Jeremias, ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão, né? Que ele falava, e falava mais um pouco, e parecia que ele estava falando para as paredes. E o interessante é que Jeremias, ele pregou por 30 anos, ele profetizou por 30 anos. Irmãos, eu queria já começar pensando nesse homem. Imagine se você fosse designado por Deus para trazer uma palavra para um povo, e Deus antes disso falasse com você assim: olha, você vai pregar para esse povo, só que você vai demorar 30 anos. Você vai falar, eles não vão te ouvir, mas você tem que falar. Você tem que falar. E foi assim com Jeremias. Ele pregou, profetizou, e parece que tudo que ele falava não ia acontecer. Porque o tempo estava passando e as coisas não estavam acontecendo. Você já foi aquela pessoa que deu a notícia: olha, isso vai acontecer, e aí não acontece, você ficou com cara grande? Pois é, Jeremias passou por isso. Durante esse tempo todo ele falava, e parece que as coisas estavam contra ele porque não acontecia. Mas é porque não estava no tempo de acontecer. Até que depois de 30 anos aconteceu tudo que o profeta falou. E eu queria abrir esse texto aqui de Jeremias capítulo 5, porque bem no início do ministério de Jeremias, ele tem uma palavra de decreto contra o povo de Jerusalém e de Judá. E é interessante porque ele vai falar aqui para o povo algo que era nítido, gente. Era nítido, era assim, escancarado. Não tinha como esconder. Ele não estava falando uma coisa que estava debaixo dos panos, não. Ele estava falando uma coisa que estava escancarada. E aqui nesse texto de
de Jeremias capítulo 5, ele vai trazendo um panorama de como que estava a situação do povo de Jerusalém e do povo de Judá. E eu quero aqui com os irmãos analisar esse povo. Nós vamos botar um óculos, põe um óculos aí. E nós vamos analisar esse povo. A irmã botou um óculos, isso mesmo. E se tiver aí, o Charlinho, o que eu mandei para você, por favor, você pode colocar, tá? Pergunta para o seu irmão assim, dá uma olhadinha para ele, pergunta, faz uma cara, bota o óculos de mistério para ele assim, pergunta para ele assim, é verdade? Pergunta para ele aí, é verdade? Faz aquela cara de que está desconfiado de alguma coisa. Olha assim por cima do óculos, a irmã Nícia aí, ó, por cima do óculos, sabe? É verdade? Olha para a cara dele assim com mistério. É verdade? É verdade? É ou não é, gente? Então vamos lá. Vamos lá, Jeremias capítulo 5, fique de pé no seu lugar agora para lermos a palavra. Capítulo 5, versículo, vamos lá no versículo 29. 29. Amém? Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Deus de amor, obrigado por esse momento. Nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nós ainda podemos ouvir livremente a pregação do Evangelho. Deus, nós te agradecemos por essa liberdade que nós temos. E pedimos que o Senhor nos perdoe por não aproveitá-la enquanto é tempo. Porque em breve, Deus, isso não será permitido. Em breve seremos perseguidos por ouvir a palavra, por termos a Bíblia. E enquanto esse tempo não chegou, nós queremos te agradecer. Porque nós estamos aqui para ouvir e nos alimentar. E que hoje, Deus, esse dia possa ser bem aproveitado por nós. Que nós não possamos perder o nosso tempo com falta de atenção ou com desmotivação. E nem falando coisas que não agradam ao Senhor. Mas que possamos aproveitar esse tempo para sairmos daqui transbordantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Bom, naquele tempo, o povo de Jerusalém e de Judá, eles poderiam ser considerados um povo superficial. Porque eles viviam uma coisa superficial. E o interessante é que Jeremias, ele traz um decreto contra esse povo por causa da superficialidade. Eles estavam vivendo apenas de aparência. Ó, que legal! Não era só hoje. Não é só hoje. Naquele tempo existia isso. As pessoas viviam de status e não de profundidade. E Jeremias começa a decretar já de início para aquele povo que eles deveriam voltar à adoração e ao louvor de verdade. Porque eles estavam vivendo uma mentira. E Deus estava vendo isso nitidamente. Eles declaravam o seu louvor, a sua adoração, cantavam boas músicas, belos hinos, porém, não era verdade. Era apenas a aparência. Era superficial. E por quê? Por que eu digo isso para você com tanta convicção? Vamos no texto?
Vamos lá, Jeremias capítulo 5, vamos voltar um pouquinho aí quando ele começa. Olha lá. Versículo 1, pode colocar aí para nós. Vamos ler do 1 ao 2, 1 e 2. Olha aí. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Quem está falando isso é Deus, através do profeta. Agora olha o versículo 2. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Meus irmãos, primeira palavra aqui nesse texto, nesse versículo, é Deus dizendo para o povo: olhe para a cidade, veja se encontra alguém com honestidade. E aí o próprio Deus disse: ainda que vocês digam, juro pelo Senhor, não é verdade. Isso mostra um povo que vivia apenas da boca para fora. Não existia dentro do coração algo fundamentado. Não existia uma verdade dentro do coração. Aí você me fala assim: tá, Dani, mas quem vê o coração? E daí o coração? Será que Deus está preocupado realmente com o coração? Sabe aquele texto que fala que a boca fala do que está cheio o coração? Ainda que você consiga ter um bom discurso, se o seu coração não está fundamentado na verdade, uma hora a sua boca vai falar o que está cheio o coração. E sabe quando? No momento de crise. No momento de crise é o momento que a nossa boca põe para fora o que está dentro do coração. Quando você tem um coração fundamentado no Senhor, quando vem a crise, e olha só, crise não é só o problema. Crise também é um momento de abundância. Crise também é um momento de fartura. Crise é quando nós somos colocados diante de algo novo. Esse novo pode ser bom ou pode ser ruim. Nós somos o quê? Balançados. E é nesse momento que vem para fora o que está cheio no nosso coração. E o povo de Israel, o povo de Jerusalém e Judá, eles estavam diante de uma crise. Vamos ver? Olha lá. Versículo 3. Senhor. Versículo 3. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram a arrepender-se. Jerusalém e Judá estavam diante de uma crise. Qual crise? As palavras de correção de Deus. Toda vez que o Senhor nos corrige, nos exorta, é uma crise para nós. E Jerusalém e Judá estavam em crise, porque Deus estava trazendo palavra de correção. E sabe o que saía de dentro deles? Dureza e falta de arrependimento. Isso, olha lá, versículo 3, põe aí de novo para nós. Tu os feriste, olha lá,
Tu os feriste, mas eles o quê? Nada sentiram. Quando o Senhor vem com aquela palavra de confronto e você está insensível, não deixa aquilo ali, olha, cortar você por dentro. Significa que não há fundamentos em você. Porque quando o Senhor corrige, porque Ele corrige a quem? Corrige a quem? Ama. Quando Ele nos corrige e nós nos condoemos, nós nos arrependemos, nós sentimos aquilo, aquela correção. Meus irmãos, significa que nós estamos respondendo ao amor do Senhor. Mas o povo de Jerusalém e Judá, eles eram corrigidos. E sabe como que eles respondiam? Insensibilidade. Eles se tornavam insensíveis. Eles meneavam os ombros assim. Eles olhavam com indiferença aquela palavra. Eles pensavam, não, isso não é para mim não. É para o irmãozinho que não foi no culto. Sabe? Não, essa palavra é para fulaninha que está desse jeito. Isso daí está falando para aquela pessoa, não para mim. Se você ouve uma palavra e você delega aquela palavra para alguém e não para você, você está insensível à voz do Espírito. Comece a pegar a palavra para você. Comece a trazer para o seu coração. Vamos lá? Olha lá. Feriste, tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Olha o estado de Jerusalém e Judá. Eles estavam aí, apanhando no lombo, mas eles não sentiam, eles não aceitavam a correção. Vamos lá? Endureceram o rosto mais do que a rocha. Mais do que a rocha. E recusaram a arrepender-se. A segunda palavra para aquele povo era justamente a recusa em se arrepender. Jeremias estava no início do ministério dele, falando, e o povo o quê? Se recusava. Olha lá, versículo 4 agora. Vamos lá? Agora essa parte eu gosto, olha que legal. Pensei, eles são apenas pobres, ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Pode passar. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus, mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Sabe o que Jeremias está falando aqui? É o seguinte, ele pensou, ele tinha uma esperançazinha no coração dele, ele pensava assim, não, é porque eles são pobres, ignorantes, não estudaram, não leram a Bíblia. É por isso que eles não estão entendendo o que Deus está falando. Então eu vou lá nos ricos, os que estudaram, os que tinham, poder aquisitivo para poder estudar. Mas eles também quebraram a aliança. E isso me mostra o seguinte: não importa o seu nível de escolaridade, o seu nível de estudo da Bíblia. Se o Senhor trouxe uma palavra de correção,
é para todos nós. Por isso nós devemos pegar isso e trazer para nós, porque nós não estamos isentos. Se eu estudei, se a irmãzinha não estudou, nós duas estamos sobre a mesma palavra de correção do nosso Deus. Não existe diferença entre sábios e não estudados. Para Deus, tudo igual. Se você não teve a oportunidade de fazer parte de uma escola, de aprender, de ter muito estudo, isso não te isenta não, meu irmãozinho e irmãzinha. De todo jeito, o Senhor traz para nós a segurança de que o que Ele fala, Ele vai convencer o seu coração do arrependimento. E eu e você precisamos nos posicionar. Amém? Pois é, Jerusalém e Judá estavam bem complicados. Não é verdade? Perguntei para o seu irmão, é verdade ou não? É verdade ou não, gente? Verdade ou não? Não sei. Versículo 6, vamos lá? Por isso, um leão da floresta os atacará. Um lobo da estepe os arrasará. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que dela sair, porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Uau, duro, né? Olha que dureza. O Senhor diz para Jerusalém e Judá: por causa da ignorância, por causa dessa obstinação do coração, por causa dessa falta de posicionamento em se arrepender, não importa a sua escolaridade, não importa quem você é, do mais simples ao mais sofisticado, não importa. Por causa da falta de posicionamento, da obstinação do coração, eu mandarei os de fora para os atacar. A palavra de correção para Jerusalém e Judá é que eles seriam subjugados por uma nação estrangeira. Os de fora viriam e faria a arruaça no meio deles. Entenda o seguinte, meu irmão. Nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Os princípios dele são os mesmos. Dani, mas você está pregando o Velho Testamento e Jesus. Cadê Jesus? Ah, eu quero ouvir de Jesus, Dani. É mais bonito. É mais amor. É mais fofinho falar de Jesus. Entenda uma coisa, igreja. Nosso Deus é amor, sim. Mas Ele também é justiça. E nós estamos vivendo num tempo onde Ele está claramente separando o joio do trigo. E como que separa joio do trigo? Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui. Não se pode separar os dois, porque eles são parecidos. Mas o trigo, quando ele se torna maduro, o que ele faz? Ele se curva. Então fica claramente visível quem é o trigo. Porque o trigo, ao amadurecer, ele se rende, ele se curva. Enquanto que o joio permanece ereto, soberbo, orgulhoso. E a diferença nos últimos dias entre nós é justamente o nosso posicionamento de arrependimento. Enquanto eu permaneço num lugar de soberba, orgulho e altivez, o Senhor não vai me tirar do ministério.
O Senhor não vai me tirar do louvor. Ele não vai me tirar do ministério. Ele não vai me tirar das minhas posições de ação. Ele não vai me tirar das ministrações. Eu continuo com os meus dons e os meus talentos. Porém, diante do Senhor, eu não estou rendida. Isso me torna um joio. Então, desculpa, mas se você acha que o fato de você estar ministrando, estar servindo o Senhor servindo ao Senhor no ministério, isso não te garante sua vida diante de Deus. O que garante você é a sua posição de arrependimento constante no Senhor. Quando chegar a hora de arrancar tudo, saberemos claramente quem é o joio e quem é o trigo. Quem você é? Quem nós somos? Será que eu sou o joio? Será que eu sou o joio, Senhor? Assim como Jerusalém e Judá, eu tenho ainda permanecido obstinado em meu coração, feito as coisas ainda do meu jeito, e quando vem aquela palavra de correção, eu não olho para mim, eu olho para o outro, eu não olho para mim, eu não olho. Oh, Senhor, precisamos do Senhor. Hoje é um culto de louvor e adoração. O que você cantou aqui é verdade? O que você cantou é verdade? Ou você cantou apenas porque tinha que cantar, porque se eu não bater palma, vão achar que eu estou com pecado? Cantei porque a música é bonita. Porque era isso que Jerusalém e Judá faziam. Eles cantavam, eles entregavam os rituais, eles prestavam os holocaustos, eles seguiam tudo bonitinho. Porém, eles não estavam vivendo a verdade. Era nitidamente apenas um cara crachá, cumprindo um ritual. E chega o tempo que Deus, Ele quer acabar com isso. Ele quer nos levar ao fim disso. E foi o texto que nós lemos no finalzinho aqui, na hora que nós ficamos de pé. Olha lá, versículo 31. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Eles estão satisfeitos com essa mentira. Eles estão satisfeitos em viver dessa forma. Para eles está bom demais. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Porque uma hora vem o fim. Uma hora vem o fim. E o fim chegou para Judá e Jerusalém. Deus permitiu que viesse os de fora. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja. Porque nós estamos vivendo o mesmo tempo. Um tempo onde está vindo o de fora para nos assolar. Vamos ver como que o texto mostra isso? Olha aí para você não ver que eu não estou brincando. Olha aí. Primeiro alvo contra a igreja são as crianças. Olha como que está. Olha como que o povo de Jerusalém e Judá foram atacados. Vamos ver? Versículo 7. Por que deveria eu perdoar-lhes isso? Seus filhos me abandonaram.
Primeiro decreto que o Senhor traz contra Jerusalém e Judá. O resultado era que a fé dentro de casa não estava sendo seguida pelos filhos. Mas por que não estava seguida pelos filhos? Vamos ver? Olha lá, versículo 16. Não, versículo 15. Põe aí no telão para nós, versículo 15. Queria que vocês lessem junto comigo, pode ser? Vamos lá. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor: estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Pode passar por 16. Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiros. Vai para o próximo. 17. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos devorarão os seus filhos e as suas filhas devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Aljava. Nós temos um texto na palavra que vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Bem-aventurado aqueles que enchem dele a sua aljava. E o povo da Babilônia estava vindo com a aljava deles cheia dos filhos deles que viriam contra os filhos de Jerusalém e Judá. O primeiro alvo, quando há essa falta de arrependimento e obstinação, é a sua família, seus filhos. Nós estamos aí nas escolas vendo tudo que está acontecendo. Ideologias sendo plantadas dentro das escolas de forma absurda. Se seu filho tem uma fé, ele vai ser chamado de idiota, vai ser chamado de brega. E se ele já definiu que ele é menina ou menino, já é um problema. Ninguém entende de onde que vem esse pensamento. Ninguém entende o que eles falam, que é tão conquistador, que conquista a mente das crianças, essa ideia de que ele pode escolher o sexo. Nós estamos sendo arrasados com esse tipo de pensamento. E quem está sendo atacado primeiro são as crianças. É muito assustador. Entende que o nosso Deus, Ele não pula princípios. E uma palavra que foi decretada lá há muitos anos atrás, está se repetindo hoje. Porque o nosso Deus, Ele não pula princípios. Se nós temos o nosso coração obstinado e com falta de... O primeiro alvo é a nossa família. Isso é muito sério. E eu gostaria, igreja, que nós saíssemos daqui. Tem até uma música que o louvor canta muito aqui, que eu já ouvi, que chega uma parte da rampa que eles falam: eu me responsabilizo, eu sou responsável.
Me responsabilizarei. É um trem assim que vocês cantam. Nós precisamos nos responsabilizar. Nós precisamos parar de viver um evangelho de fantasia e começar a viver na prática. Nós estamos vivendo uma Walt Disney evangélica. Sim. Onde a gente passa umas férias lá no evangelho. Depois a gente volta para casa como se nada tivesse acontecido. Nossa, que experiência legal eu tive no culto, arrepiei toda. Foi uma montanha russa de emoções. Eu fui lá em cima, eu voltei lá embaixo. Nossa, aquela pessoa quando pregou no vídeo que eu assisti. Ao Disney. Porque depois você vai ver a vida, você vai ver a prática cristã daquele ser humaninho e o negócio não tem nada. Não é assim? Chega. O Senhor está querendo dizer para nós, chega. Precisamos voltar ao fundamento e olhar o que está acontecendo. Porque se nós não olharmos para o fundamento, o Senhor olha e Ele balança. Quando Ele balança, só fica o que é inabalável. Amém? Para a gente finalizar, eu quero ler com você um texto agora. 2, na verdade, para aplicarmos isso para a nossa vida. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo vai falar com a igreja de Romanos o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração das pessoas ingênuas. Olha isso. A ingenuidade pode nos levar a sermos enganados. Não seja ingênuo. Não acredite em qualquer coisa. Faça como os cristãos da igreja de Bereia. Eles o quê? Eles iam lá e analisavam. Eles analisavam. Versículo 19: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Amém? É maravilhoso saber que Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Mas tem um porquê. Tem um porquê dele ser esmagado. A nossa obediência. A nossa falta de ingenuidade. Nós não seremos enganados. E por último, vai lá agora em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Pode colocar no telão que eu não vou achar aqui não. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam o quê? Praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sejam praticantes. Coloque isso na íntegra na sua vida. Coloque isso para viver.
Coloque isso para ser fruto em você, né? Na quarta o pastor ministrou sobre fruto, foi quarta, né? Sobre fruto, fruto do Espírito. Que não seja só o irmão com uma árvore linda, cheia de fruto. Que você seja essa árvore cheia de fruto. E para isso, pratique o que você ouve. Traga para você. Coloque isso dentro. Inculque isso na sua mente e nos seus filhos. Senta com seus filhos, faz um culto doméstico. Lê a Bíblia com ele. Ah, não consigo ler a Bíblia, não tenho muito jeito para ler a Bíblia. Áudio para ouvir, tem. No YouTube tem. Cid Moreira. Põe lá os salmos do Cid Moreira para o seu filho ouvir. Mas faça alguma coisa. Não fique na expectativa. Haja. Porque esse é o tempo. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu sei que foi ruim. Eu sei que doeu. Mas é porque Deus nos ama. E quando Ele nos ama, Ele fala. Sabe aquele amigo que fala umas verdades com você, que você tem hora da vontade até de estapear ele? Porque falou a verdade com você? Abraça esse amigo, porque esse sim é seu amigo. Agora aquele amigo que fala só o que você quer ouvir. Nossa, seu cabelo tá lindo. Mentira, meu cabelo não tá lindo não. Não fui no salão. Que fala só o que você quer ouvir. Que passa a mão na sua cabeça, que te elogia. Cuidado. Bajulação pode levar você a lugares que... Amém? Não feche seus olhos. E agora pergunte para você mesmo. É verdade? Pergunte para você mesmo. É verdade que eu estou vivendo? É verdade a minha vida com Cristo? Será, Deus, que o Senhor pode olhar para mim e ver honestidade na minha vida com o Senhor? Oh, Deus, nós queremos ser verdadeiros, Deus. Nós não queremos viver uma superficialidade, uma fachada. Nós queremos viver a verdade. Por isso nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos verdadeiros. Porque o Senhor está como em Jerusalém, Judá, olhando para a tua igreja, procurando aqueles que são verdadeiros, que são honestos, que estão vivendo a vida com o Senhor verdadeiramente. O Senhor está procurando. Espírito Santo, convença-nos se não há verdade em nosso coração. Convença-nos, Senhor, nessa hora. Nós queremos ser convencidos pelo Senhor e queremos tomar um posicionamento, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, Deus, onde nossa família está sendo assolada, as nossas crianças estão sendo, oh Deus, contaminadas. Senhor, precisamos do teu socorro, Senhor. Por isso, passe os teus olhos sobre nós nessa noite. E ache verdade em nós. Ache verdade em nós. Você pode fazer a sua oração no seu lugar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar no seu lugar em sinal de rendição, não sei. Que não seja uma coisa de aparência, que seja uma coisa do seu coração. Você tem um tempo agora para fazer isso. Oh, Deus.
chama de fogo vem queimar em nós. Deixa esse fogo queimar no seu coração, seu Aki, antes que seja tarde. Deixa esse fogo queimar em seu coração antes que seja tarde. O Senhor nos chama ao lugar de posicionamento. Não coloque mais desculpa se você não sabe ler a Bíblia, se você não sabe ouvir os textos bíblicos e aplicar. Não coloca mais desculpa. Se renda, porque o Senhor, Ele quer te alimentar, Ele quer te mostrar segredos profundos nele. Mas Ele quer o seu coração em verdade, em verdade, em verdade. Oh Deus, passe seus olhos em nós, Senhor. Passe seus olhos em nós, Senhor. Oh Deus, queremos a Tua verdade em nós. Queremos viver a Tua verdade em nós. Talvez você esteja aí questionando no seu lugar. Ô Dani, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já tentei acertar tantas vezes. Mas tentando acertar eu errei. O Senhor está dizendo para você, igreja, que Ele não está querendo os seus acertos. Ele está querendo o seu silêncio. Ele está querendo a sua falta de resposta. Você já teve que explicar muita coisa para muita gente. Mas agora o Senhor está dizendo que chegou a hora de você se silenciar. Deixar as facas virem, deixar as pessoas apontarem, deixar as pessoas questionarem, deixar elas falarem o que quiser, porque o Senhor, Ele quer te justificar. E a justificativa dele não tem explicação. Não tem explicação. Você está pronto para isso? Então se silencie diante do Senhor. Deixe que Ele seja o seu ajudador. Deixe que Ele seja o seu advogado. Deixe que Ele seja o seu pai. Deixe que Ele seja o seu pastor. Deixe que Ele te conduza. Ele seja o seu marido. Ele seja o seu amigo. Ele seja. Você se explica demais. Você quer que as pessoas aceitem você de qualquer forma. E o Senhor quer que você pare de querer explicar e comece a ouvi-lo. Ele não fala com você porque você fala mais do que Ele. E Ele agora quer que você ouça mais. Ouça mais. Você pode levantar suas mãos. Como quem decide ouvir. Senhor, nós queremos ouvir e nos calar. Queremos ouvir e colocar em prática. Ainda que as pessoas não entendam, nós queremos colocar em prática. Olhe
Fale para nós, Senhor. Pode cantar isso? Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Cante. Eu me rendo. Pode cantar. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar, igreja. Deixa Ele te convencer. Deixa Ele te tocar. Oh, nós nos rendemos, Senhor Jesus. Amém. Você pode abraçar algum irmão aí perto de você. Se você estiver com sua esposa, abraça ela. Fala com ela, nós vamos ser joio? Não, nós vamos ser trigo. Trigo, trigo. Vamos nos render ao Senhor. Vamos nos render ao Senhor.